Olá pessoal, eu sou o professor Orestes Oliveira e nessa aula de hoje nós vamos estudar juros compostos. Juros compostos é uma matéria que você encontra em livros do nono ano, né? Você começa a estudar essa matéria a partir do nono ano, mas encontra também em livros do primeiro ano do ensino médio, né? Quando eu vou ensinar juros compostos, eu procuro diferenciar os juros compostos dos juros simples. Porque se você está querendo estudar juros compostos, praticamente você primeiro passou por juros simples. Qual é a diferença entre um e outro? Muita gente me pergunta. Está aqui, que dois desenhos aqui dos juros compostos, um dos juros compostos e o outro dos juros simples. Vamos supor que você vai aplicar R$ 100 a juros simples. Aqui, ó, os meses vão se passar e as taxas de juros vão incidir sempre em cima do capital inicial aqui, que é 100, ó. O tempo todo em cima do capital inicial. Daqui, desse mês aqui para cá, em cima do 100. Daqui para cá, em cima do 100. Daqui para cá, os meses vão se passando e as taxas de juros é sempre em cima do capital inicial, que no caso aqui é 100. Já nos juros compostos, a coisa aumenta mais rápido, né? Vamos supor o que você tem, ó. Você começou com R$ 100. De um mês para o outro aumentou para 110. No outro mês aumentou para 121. As taxas de juros é em relação ao mês anterior. Se eu aumentei aqui 10% daqui para cá, nesse outro mês aqui, daqui para cá, já vai aumentar 10% em cima do 110. E da próxima vez aqui vai ser 10% em cima do 121. Por isso que os juros compostos aumentam mais rápido, né? Essa é a diferença entre juros simples e juros compostos. Lá nos juros simples, a forma de juros era J igual a sítio, e nos juros compostos aqui nós temos M, montante, é igual ao capital, que multiplica 1 mais I elevado a T. Essa fórmula aqui, ela é tanto de juros compostos como de juros simples. Montante é igual a capital mais juros. E nós vamos precisar dessa fórmula aí para resolver uma questão no final dessa aula. Eu peço para que você fique até o fim, porque nós vamos resolver uma questão bem interessante aqui de juros compostos. Juros compostos, vamos detalhar aqui juros compostos, né? Que a aula é de juros compostos, né? Então, juros compostos. O M é o montante, o C é o capital inicial, o I é a taxa e T é o tempo. É preciso que você tenha bastante cuidado com esses dois, com o tempo e com a taxa, porque eles têm que estarem sempre na mesma unidade. Se o tempo vier em anos, a taxa tem que vir ao ano. Se o tempo vier em meses, a taxa tem que vir ao mês. Se viesse em dias, a taxa teria que ser ao dia, e assim sucessivamente, né? Então, aqui você tem aqui o seguinte, outra fórmula importante que você vai ter, que os juros é igual ao montante menos o capital. Você viu que eu escrevi a fórmula lá atrás? Eu escrevi como? Eu escrevi assim, montante é igual a capital mais juros. Mas se eu isolar os juros é o montante menos o capital. Pronto. Então, em juros compostos, você tem duas fórmulas. A fórmula principal, que é essa aqui, e a fórmula auxiliar, que é essa outra aqui, né? Nós vamos fazer o exercício agora, né? Um exercício de juros compostos. E vamos ler bem pausadamente aqui e grifando, né? Ó, calcule o juro composto. E se ele está querendo o juro composto, eu já vou ter que usar essa fórmula aqui. J é o montante menos o capital. Eu vou ter que, porque ele está querendo o juro composto. Ó. Eu vou ter que achar o M primeiro. Né? Calcule o juro composto que será obtido na aplicação de R$ 1.000. Esse R$ 1.000 aí é o capital. O capital é R$ 1.000. 1.000. Quando você trouxer esses valores lá do enunciado para cá, não precisa botar esse vírgula 00 aqui de dinheiro, porque na hora de substituir na fórmula, nós não vamos usar esse vírgula 00. Deixa só 1.000 mesmo. Né? A taxa é quanto? A 10% ao mês. Isso aqui é a taxa. Ó. Toda vida que tiver esse símbolozinho de porcentagem aqui, é a taxa. Né? Então, o I, ele é 10%, e eu vou escrever mesmo assim, AM. AM é 10, faltou a porcentagem, né?
10% AM, ou seja, ao mês. E no tempo de quanto? Quanto é o tempo aí? O tempo é de 2 meses. Que bom que já veio ajustado. Como assim ajustado? Aqui está mesmo assim. A taxa está 10% ao mês. E o tempo está em meses. Portanto, quando eu for colocar na fórmula, montante é igual a C, que multiplica 1 mais o I elevado ao T. O tempo e a taxa, o tempo está em meses. E a taxa está ao mês. Pronto, já está no ponto, já posso substituir. Só precisa ter cuidado com um detalhe. Vamos colocar o capital aqui, né? Capital, que multiplica 1 mais este I aqui. Esse I aqui, nós vamos ter que transformar ele. Aqui você tem I igual a 10%. Ó. 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100. Porque aqui na fórmula de juros compostos, aqui o I é para vir com número com vírgula, ou seja, com número decimal. Lá no juros simples era com fração. Aí como é que eu vou fazer aqui? Eu posso cancelar esse zero com esse zero. Posso dividir 1 dividido por 10. Ó. 1 dividido por 10 dá 0, ponho 10 aqui, né? E 1 vezes 10, 10. 0, 0. Então, é 0,1. Eu vou escrever aqui o quê? 0,1. Pronto. 0,1. Então, aqui, esse I, ele tem que vir em número decimal, ou seja, número com vírgula. É diferente lá do juros simples, que era uma fração. E o tempo aqui é 2. Eu vou colocar o número 2 aqui, ó. Agora eu tenho que o montante vai ser igual ao capital, que é 1.000, vou repetir, 1.000, vezes, quanto é 1 mais 0,1? 1,00, 1,0 com 0,1, vírgula debaixo de vírgula. 1, eu escrevo 1,0 e 0,1, escrevi aqui, né? Aí somando aqui, né, nós temos um aqui e um aqui. Dá quanto? Dá 1,1. Pronto. 1,1. Essas continhas você faz de fora a parte, né? Aí fica aqui 1,1 elevado ao quadrado. Aí eu vou fazer primeiro o quê? Eu vou fazer primeiro essa potenciação. Do 1.000 para esse parênteses, eu tenho uma multiplicação, mas eu tenho uma potenciação aqui. A potenciação ela é feita antes da multiplicação. Então, eu vou só repetir de novo, 1.000, né? 1.000, que multiplica o 1,1 vezes 1,1. 1,1 vezes 1,1. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 1 é 1. E 1 vezes 1 é 1. E agora eu vou somar, né? Soma. Aqui nós temos 1 aqui. Somando aqui fica 2. E aqui 1. Aqui, acima desse primeiro traço, nós temos 2 números depois da vírgula. 1, 2. Então, 1, 2. Fica 1,21. É o que eu vou colocar aqui, ó. Se você tem alguma dificuldade em conta de números com vírgula, com números decimais, nós temos vídeos no canal ensinando contas de multiplicar com vírgula, né? Então, agora, é só você efetuar essa multiplicação aqui agora, ó. Então, o montante aqui é igual. Essa conta você tanto pode escrever ela assim, né? Montar ela assim, 1,21, mas assim você vai multiplicar muitos zeros aí, né? Aí você prefira fazer assim, ó. Fica 1,21, certo? Escreve o 1 aqui e os 3 zeros você deixa aqui de fora a parte, para não ter que multiplicá-los, né? Então, aqui agora é só multiplicar. Eu baixo esses zeros, ó. Baixa, baixa, baixa. E 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 1 é 1. Acima desse traço aqui, ó, acima desse traço aqui, tem quantos 1 depois da vírgula? Tem 2. Esse número é 2 e esse número é 1. Então, bem aqui é para ter 2 1 depois da vírgula. 1, 2. Então, a vírgula vai ser bem aqui, ó. Deu 1.210, ó. 1.210,00, né? 0,00. Vou deixar por enquanto só 1.210. Deixar por tal vírgula 00 de dinheiro no final, tá certo? Então, deu 1.210. Bom, agora, isso ainda não é a resposta, porque ele quer os juros. Então, os juros vai ser os 1.210 menos o capital, que foi quanto? 1.000. Tanto tem aqui como tem aqui.
1.000, né? Então, os juros é quanto? Quanto é 1.210 menos 1.000? Está 210, né? 210. Essa aqui sim é que é a resposta. Como era dinheiro e eu tirei o vírgula 00 lá do começo, eu agora vou colocar agora, certo? Deu 210 reais. Veja que você precisa de duas fórmulas, né? Duas fórmulas para você resolver os juros compostos. Por essa aula de hoje é só. Se você gostou e aprendeu, por favor, inscreva-se no canal.